Quando teve as alterações, né, do escravo fiel discreto lá em 2013 que eu citei, e outras mudanças nas doutrinas, eu escrevi também em 22 de janeiro de 2017 essa carta aqui. Em 22 de janeiro de 2017 eu perguntei sobre o escravo fiel e discreto. Eu escrevi assim: prezados irmãos, venho por meio desta buscar esclarecimento sobre o assunto envolvendo o entendimento sobre o escravo fiel, discreto ou prudente, conforme foi detalhado e explicado na revista 15 de julho de 2013. Aí eu citei o parágrafo 12, né, do artigo e sublinhei a parte dizendo assim: em 1919, Jesus escolheu irmãos ungidos qualificados que estavam neste grupo para servir como escravo fiel e discreto e lhes deu a responsabilidade de cuidar dos domésticos. Aí eu disse assim na carta: fiquei confuso com essa explicação após a análise de Mateus 24, 45 a 47, onde diz: quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado. Se Jesus ao inspecionar o templo, que é a doutrina de Malaquias 3, de 1 em diante, onde eles aplicam, dizendo que Jesus veio em 1914, e de 1914 até 1918, Jesus inspecionou todas as religiões para ver qual delas, né, estava seguindo de perto os seus ensinamentos. E aí eles encontraram a Igreja Católica, os Adventistas, os Cristadelfianos, os Mormons e um monte de outras. E encontraram os membros da Torre de Vigia, né, que eram chamados de estudantes da Bíblia, adorando, seguindo lá a piramidologia satânica, comemorando aniversários, adorando a Jesus, usando cruz, a cruz e a coroa, né, o símbolo lá maçônico, fazendo um monte de outras coisas, comemorando Natal, tolerando o uso do fumo, do tabaco. Viu eles praticando todas essas coisas. Mas, no meio de todo mundo, ele disse, né, como diz lá o Paulo Sávio, que eu gosto muito quando ele fala isso, né? Eu vi que vocês estão praticando isso tudo, mas tá aí. Fui com a cara de vocês, eu gostei de vocês, vou escolher vocês para ser o meu escravo fiel. Aí eu perguntei isso, né? Se Jesus, ao inspecionar o templo, deveria encontrar o escravo dando alimento no tempo apropriado para os domésticos, como poderia então essa designação ter sido dada após ou em 1919? Eles já não deveriam estar fazendo isso, mostrando ser fiéis e discretos, para que depois recebesse uma nova designação? Pelo que eu entendi da Bíblia, se foi nessa época, 1919, que Jesus cumpriu Malaquias 3, de 1 a 3, então ele encontraria o escravo fornecendo alimento aos domésticos, e por isso, por ser fiel, é que ele os designaria sobre todos os seus bens. Sem mais, deixo meu caloroso amor cristão e tal. Foi a pergunta que eu fiz e eles responderam em 25 de janeiro. Essa aqui eles responderam rapidinho. E eles disseram assim, ó, 25 de janeiro de 2017 eles respondem: prezado irmão Alexandre, escrevemos-lhes em resposta à sua carta 22 de janeiro, corrente sobre quando Jesus designou o escravo fiel e prudente. A sua pergunta se baseia no texto de Mateus 24 tal. O texto fala de duas designações que Jesus dá ao escravo prudente. Na primeira, ele é encarregado de todos os seus domésticos. A Sentinela 15 de julho de 2013, página 22, parágrafo 12, que eu citei, explica que o escravo recebeu essa designação em 1919. Isso é a revista que explica. Naquele ano, Jesus selecionou dentre os fiéis estudantes da Bíblia, ungidos, colocações deles, capazes para ser o escravo fiel e prudente, e os designou sobre os seus domésticos. A partir de então, esse grupo de irmãos, o escravo fiel e prudente, passou a dar o alimento espiritual aos domésticos, a todos os servos de Jeová na terra. Aqui já se ensina que os domésticos são todos os servos fiéis de Jeová na terra, né? Isso também modificou-se, né? Porque se ensinava que os domésticos eram os escravos, os 144 mil, quando recebiam a instrução. E os das outras ovelhas só comiam as migalhas que caem da mesa. Mas como tudo se modifica, a gente não sabe o que está se ensinando em determinadas épocas, né? Isso não significa, porém, que antes de 1919 os estudantes da Bíblia não haviam divulgado com zelo as verdades bíblicas que conheciam. Conforme o artigo Da Escuridão para a Luz e Libertos da Religião Falsa, publicados na Sentinela de novembro de 2016, eles estavam bem ativos no serviço de Jeová nas décadas que antecederam 1919. Aí, beleza. Não muito satisfeito com essas respostas que eles deram, eu escrevi outra carta em 27 de janeiro de 2017.
essa aqui. Essa foi uma carta grande, eu não vou nem entrar no detalhe dela, porque eu cito, tem uma, ó, 2, 3 páginas, tá vendo? E aí eu concluo essa outra carta, né, dizendo: tendo em vista o acima apresentado, poderiam por gentileza explicar com base exclusiva na Bíblia as afirmativas que foram feitas nos artigos da revista 15 de julho de 2013 sobre o escravo fiel e prudente e responder as perguntas supracitadas? Ou seja, eu pedi que eles usassem exclusivamente a Bíblia, não as publicações. Sabe o que aconteceu? Eles mandaram a resposta para a caixa postal da congregação. Eles mandaram a resposta para a caixa postal da congregação e no dia 25 de janeiro eles mandaram a resposta para isso. Dia 25 de janeiro eles mandaram a resposta para a congregação e eu botei assim, ó: obrigado pela resposta. Eu respondi para eles. Eu mandei a carta direto para o irmão que mandou para a caixa da congregação. Porque quando vai para a caixa da congregação, todos os anciãos veem a resposta. Mas quem escreveu a carta fui eu. Foi uma carta pessoal, minha, com minhas dúvidas pessoais. Eles pegaram a minha pergunta e mandaram a resposta para todo o corpo de anciãos poder ver. Para mim isso é um abuso, é um desrespeito com a minha privacidade. Eu disse assim então para eles, eu escrevi imediatamente para eles, para a sede do Brasil, dizendo assim: obrigado pela resposta, irmão. Eu gostaria de saber o motivo de o irmão ter enviado cópia da resposta para a caixa da congregação, onde eu também sou administrador, uma vez que eu enviei da minha conta pessoal, referente a uma dúvida pessoal sobre assuntos bíblicos. Eu espero que seja de ajuda aos demais anciãos a resposta que enviaram. Mas se for esse o objetivo, por que não incluíram a carta que eu enviei? Forte abraço, irmão. Eu respondi assim. Aí eu fui, também peguei imediatamente também eu fiz um e-mail e mandei para todos os anciãos, dizendo assim: queridos, o escritório enviou uma resposta a todo o corpo de anciãos em relação à pergunta feita por mim referente a assuntos bíblicos. Eu achei estranha essa atitude do irmão que fez isso, mas tudo bem. Mesmo assim, caso seja de interesse para alguns dos anciãos lerem as cartas que eu enviei, eu estou enviando para obter ajuda e esclarecimento sobre assuntos bíblicos. E se vocês quiserem saber detalhes, fiquem muito à vontade. Se o desejo for de sinceramente obter também esses esclarecimentos, eu estarei à disposição para ajudar, pois o conhecimento da palavra de Deus não pode ficar escondido. Para a ciência de todos, ainda tenho muitas cartas a enviar. Enquanto me for dada essa oportunidade e espero obter desse recurso, as ajudas espirituais que todos precisam e eu busco. Ainda não compreendo o motivo de enviarem a resposta à caixa da congregação em vista de uma dúvida particular, onde eu me identifico por nome. Mas minhas questões são ainda mais profundas. Aí eu botei em observação: se desejarem, anexo as demais cartas que já enviei e as respostas que recebi. Aí eu botei, mandei anexo para todos os anciãos, independente de alguém responder ou não, eu mandei para todo mundo logo. Mandei as perguntas e as respostas. Todo mundo vai ficar sabendo, eu não tenho nada a esconder de ninguém, não tenho medo disso. Aí eu coloquei assim, ó: irmãos, a carta que foi respondida refere-se à minha pergunta na carta aqui em anexo. Estou colocando também a resposta do escritório, pois os irmãos enviaram para a caixa da congregação apenas a resposta e não incluíram as minhas perguntas. Também não foi explicado o motivo de terem enviado para a caixa da congregação, uma vez que quem fez as perguntas fui eu. Sem mais, forte abraço. Aí o irmão da sede do Brasil respondeu para mim dizendo que ele se equivocou. Ele cometeu um equívoco. Ele se errou. Aí eu fiz essa cópia e mandei para todos os anciãos e mandei também para todos os servos ministeriais. Aí os anciãos vieram me perguntar por que eu mandei para os servos ministeriais também. Aí eu disse: irmão, deve ter sido algum equívoco, né? Já que a gente erra, né? A gente falha, todo mundo erra, não é? E qual o problema dos servos ministeriais saberem do conteúdo das cartas? São perguntas bíblicas. Então, em resultado disso, 2 anciãos vieram me chamaram. 2 anciãos vieram me chamaram, né? Um coordenador e mais um.
e já estava já me observando de perto junto com o viajante desde 2014. Aí eles vieram me perguntar por que eu fico fazendo essas perguntas. A resposta é simples. Por que eu fico fazendo essas perguntas? Por que você não faz perguntas? Ah, porque tem outras coisas mais importantes. Mas elas são importantes para quem? Ah, mas eu não sei por que você se preocupa. E por que você não se preocupa? Ah, porque eu não considero esses assuntos de grande importância. Porque você não considera. É a sua opinião. Você acha que esses assuntos não têm importância. Coloca no inverso. Eu acho que esses assuntos têm importância. A caixa postal dos anciãos tem a parte de perguntas bíblicas. Para que serve aquela parte ali? Para que ela serve? Qual é o objetivo dela existir ali? Não é para fazer perguntas bíblicas? Não é? Ou criaram aquilo ali por quê? Porque nós somos os idiotas que não têm o que fazer, aí só vamos ficar lendo o que está escrito ali, perguntas bíblicas, mas nunca vão fazer pergunta nenhuma. Se existe ali um campo perguntas bíblicas, deve ser porque se supõe que alguém vai fazer perguntas bíblicas, que é isso que eu fiz. Qual foi o meu crime? Ah, mas você deveria ter consultado a gente, porque você magoou a gente, porque fazendo isso você considera que nós não somos capazes de responder às suas perguntas. Meu Deus do céu. Você já escreveu cartas para Betel? Já. Então eu tenho que ficar magoado porque você não me perguntou nada? Porque você deveria ter perguntado para mim, em vez de escrever para Betel, é isso? Afinal de contas, então você está me insultando, está querendo dizer que eu não sou capaz de te responder? Por isso você escreveu para Betel? Tudo que você tiver de dúvidas, por que você não pergunta para mim, em vez de perguntar para outros? Então eu devo considerar um insulto? Claro que não, né? Porque eu não tenho uma mente tão limitada a esse ponto de pensar isso. Eu escrevi para Betel porque Betel é a sede do Brasil e são eles que fornecem as respostas, eles são os representantes do corpo governante, por meio de quem o corpo governante designou. O corpo governante designou eles para serem o caminho, para nos dar as instruções, as informações. E o campo perguntas bíblicas não direciona para você, direciona para a sede do Brasil. Por isso eu escrevi para lá. Cometi algum erro, algum crime? As minhas perguntas estão perturbando vocês? Primeiro que não era nem para vocês saberem dessas perguntas. Vocês só sabem porque o irmão lá mandou para a caixa da congregação. Violou a minha privacidade. Bom, o fato é que depois disso, outras cartas, vieram à tona, e a perseguição foi se tornando mais severa, Mas só para vocês terem uma ideia de que como que no universo, mesmo dentre os anciãos, no corpo de anciãos, mesmo em comunicação com a sede do Brasil, as coisas não são tão simples, tão bonitinhas, tão poéticas, como aparece lá nos vídeos, Os irmãos cantando, batendo palma, aquela que todo mundo se abraçando, o amor que nunca acaba. Não é assim que funciona. A realidade é muito diferente, a realidade é outra, e a forma como os irmãos te veem quando você faz perguntas que incomodam, Perguntas que incomodam porque você coloca em xeque certas crenças, certas doutrinas, e isso, naturalmente, é claro, causa incômodo, mas nós queremos ser como os bereanos. Queremos conferir, ver se é realmente assim. É realmente assim que está escrito, Então, eu quero tirar limpo. Eu uso os recursos limpos, que é escrever para a sede e perguntar. Usei os recursos limpos da organização. E ainda assim fui descriminalizado, maltratado, taxado como um questionador, desrespeitoso, inclusive. Fui chamado de pessoa que não confia. Isso porque usei os recursos limpos, que são os próprios recursos da organização. Mesmo esses sendo usados, você ainda é discriminado, você ainda é perseguido, você ainda é mal visto, mal taxado e difamado, porque eu fui difamado para outros anciãos de outras congregações já falavam entre eles que eu tinha ideias apóstatas. Por quê? Porque a fofoca corre solta pelos circuitos, irmãos? Infelizmente, a fofoca corre solta e a intenção de muitos irmãos é prejudicar. Sim, é de prejudicar. Ou é falta do que fazer, não tem o que fazer, não tem o que falar, não tem nada, não pesquisa, não lê a Bíblia, não estuda, não tem coisas edificantes para falar, o que vai fazer? Vai falar da vida dos outros. Aí vai difamar os outros, Talvez para tentar ganhar algum tipo de projeção no circuito, quem sabe vai ser convidado para dar discurso nos congressos e assembleias, Entregando o outro, fofocando sobre o outro. Muitos têm esse pensamento, mesquinho, infelizmente. Mas graças a Deus eu não estou mais preso a isso, não estou mais preso a eles. Eu tenho a minha liberdade cristã, seguindo somente a Cristo, mais ninguém, nenhum outro ser humano. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui
esse desabafo também, né, e essas experiências. Até os nossos próximos vídeos, então. Até lá.